Aí pegamos a estrada pra Arambaré e Vovô tá lá, né? a estrada tava tranquila, não tinha muito Tá lá na trânsito. frente. E só a gente viu essas cenas peculiares aí, como esse cara carregando a roçadeira na moto. E outra coisa que eu também notei, assim, eu pelo menos notei agora, né, morando fora do Brasil por um tempo, como a sinalização é mal feita, assim. E como a gente tem um hábito no Brasil de colocar uma velocidade máxima permitida para ser ignorada. A maior parte da estrada que é duplicada poderia ser 100, a galera vai 100, mas as placas dizem 80, é bastante irritante, assim. Eu errei a entrada ali porque tá em construção, a sinalização também não tá muito clara para entrar em Arambaré. Mas, cara, eu tinha esquecido como é bonita essa viagem. Eu geralmente sempre tinha na minha memória que dirigir pra Floripa ali, pro litoral norte, pela 101, era uma viagem muito bonita. A estrada é muito agradável. Mas essa viagem também, ela é muito legal, assim. As paisagens que tu vê no caminho são muito boas, mais ou menos 2 horinhas ali de viagem. E é agradável, assim. Principalmente agora que a maior parte tá duplicado, né? Tu não passa o tempo todo achando que vai morrer, como era no passado. Ah, ficou bastante interessante. Um dos motivos que eu queria vir, além de, claro, visitar um lugar que eu adoro, era mostrar pra ti, porque Arambaré é um lugar que eu falo muito, e é um lugar que é muito importante pra mim, mas só explicando e mostrando fotos, eu acho que não dá pra entender o que tem de Arambaré de especial, porque Arambaré, se tu for ver as fotos, não é o lugar mais bonito nem de perto dos lugares que a gente poderia visitar aí no Brasil, mas Arambaré tem uma coisa muito Mais ou menos, diferente, muito é. Essa especial, muito bateria. única. Eu acho que um dos motivos primeiro, é a laguna, né? A Lagoa dos Patos. Ela é um enorme corpo de água doce, né? Que faz com que seja muito agradável, muito fácil para se banhar. E principalmente para quem tem crianças, né? Acho que é um lugar que é muito atrativo para famílias com crianças. E talvez seja. Esse tenha sido o motivo pelos quais meus pais escolheram fazer uma casa aí quando eu ainda era um bebê. E essa vibe ali de levar, né, as crianças para brincar na areia, tomar um banho com uma certa tranquilidade. E, cara, não, acho que isso talvez seja uma das principais vantagens ali. E por alguma razão, uma cidade tão pequena como Arambaré tem tanta sorveteria boa, é impressionante, sério. Eu já dirigi nessa Austrália inteira, cara, e eu não acho sorvete bom aqui, como tem em uma cidade chamada Arambaré de menos de 4 mil habitantes. Não faz sentido. Eu fui mostrar o emblemática, né, o símbolo da cidade, a Figueira Centenária, que ela tem entre 400 e 700 anos, né, ninguém sabe exatamente ao certo, mas ela é um ponto muito principal da cidade. Algo que para mim impressionou foi quanto a cidade de Arambaré desenvolveu nos últimos anos. A última vez que eu estive lá foi em 2018. Aí meu pai, mais uma vez, invadindo terra improdutiva do vizinho ali para fazer uma horta. Ele faz isso em qualquer lugar. Tem um vizinho com terreno baldio, ele vai lá e faz uma horta. Geralmente ninguém se incomoda, né? Porque tá ali mantendo as coisas, né, melhor do que se tivesse abandonado. E essa é uma coisa também muito clássica de Arambaré, que alguém te empresta um cavalo ali pra fazer esse acordo, né? O cavalo come a grama, mantém a grama baixa e tu tem um lugar pra deixar o teu cavalo. Eu acho que um outro encanto de Arambaré é que a vida parece que passa mais devagar ali, mas num sentido bom, sabe? Tu colhe a fruta do pé e tu interage com os animais, com as plantas, então tudo é mais devagar e de alguma forma tem essa sensação assim de que tu tá vivendo ali, é diferente. No sábado à noite decidimos ir ver o carnaval no centro de Arambaré, tradicional carnaval ali do centro de Arambaré que eu curti muitas vezes na minha vida e foi legal assim de ver assim a, alguma certa organização. Dá pra ver que tá muito menor o carnaval do que ele era. Ele antigamente ele era algo gigante, né? Ele era uma coisa bastante desorganizada, tinha muita gente. E eles acabaram com os carros de som. Aí só tomando uma caipirinha. E eles acabaram com os carros de som, a galera que podia trazer os seus carros, né? E botaram na avenida fazer barulho, evidentemente foi proibido. E a maioria dos grandes blocos antigos, como os Munais, Arrastão, simplesmente desapareceram nos últimos anos.
E foram alguns poucos blocos mais antigos ali, com bastante organização, isso não dá pra negar, eles estavam bem preparados ali, dá pra ver que eles tinham banda e uma organização de estratégia, de plano e tudo mais, bem elevado, sim, considerando, né, a limitação material, que não é carnaval nem de perto de outras grandes cidades, mas foi bonito de ver, assim, o esforço da galera de fazer algo legal, assim. Então, de modo geral, estava muito menor do que eu esperava, mas também não estava descaracterizado. Então, eu acho que a experiência foi legal, assim, foi bem interessante. A gringa curtiu bastante. Salve Bolas! Do bloco da terceira idade lá. Foi legal de ver essa bateria bem organizada aí, porque a gente assistiu aqui na Austrália algumas vezes umas pequenas baterias em eventos para brasileiros e tudo mais, e é doloroso de ver, os caras são muito ruins. Então foi muito bonito de ver uma bateria grande, organizada, harmonizada como essa aí. E legal, assim, um monte de gente de terceira idade nesse bloco, foi muito bonito de ver, assim, de ver a energia dessa galera na avenida ali, foi definitivamente o pico da noite. Prefeitura de Arambaré tem trabalhado para fazer o carnaval um evento mais família, como era antigamente, se afastar daquela coisa, né, que era mais uma bagunça, que tava ficando muito grande e com certeza é muito melhor do que ter cancelado, como foi alguns anos atrás, né? Eu acho que se eles tiverem uma consistência, o carnaval vai crescer. Foi curtinho, foi pequeno o desfile, tinha muito espaço entre os blocos, acho que foi a pior parte, assim, esperar até chegar o segundo bloco, aí depois o terceiro, então o espaço entre eles foi muito longo, foi um pouco tedioso, mas acho que tem muito potencial nesse formato que a cidade de Arambaré está fazendo ali, tem muito o que melhorar, e eu curti, eu sinceramente foi uma sensação boa ter voltado e assistido esse carnaval bem raiz de Arambaré, como eu assisti meu avô, por exemplo, meu avô era parte desses desfiles, né? Ele teve até um bloco com o nome dele. Ali somado acho que é o jet lag e o fato de que a gente tava só nós dois e também depois que terminou os desfiles, começou a tocar uma banda no palco ali, bem legalzinha, mas assim, eu que sou brasileiro não conhecia uma música que eles estavam cantando.
Imagina pra Tiff, a Tiff conhece assim, pouquíssima música brasileira. Eu tenho apresentado pra ela aos pouquinhos, mas os estilos musicais brasileiros são tão diferentes que é difícil pro ouvido se adaptar, né? Então, depois dos desfiles a gente rumou pra casa, né? Pra dormir e aproveitar o dia seguinte, que eu acho que a gente... Uma coisa que tu aprende depois de uma certa idade é a se contentar, né? Acho que saber a hora de parar e não ficar tentando puxar, forçar as coisas. No dia seguinte, meu pai botou meu irmão numa missão de assar um costelão ali por umas 6 horas. Ela tá com medo do fogo. Quem tá com medo? A Polly, ela tava se tremendo. Sim, a Polly, sim, os estourinhos. Tem medo do fogo. Vamos lá, abaixo que as mulheres... E assim foi a gente ali assistindo a carne cozinhar, brincando com a cachorra e batendo um papo. Foi uma manhã bem devagar. E quando a Tive acordou, saí pra levar ela nos 3 ou 4 pontos turísticos de Arambaré durante o dia. E, de novo, aquela vibe super tranquila de Arambaré. Tava ali na beira, galera sentada, tomando banho, jogando futebol. Okay. A maioria das pessoas tomando chimarrão, andando de bicicleta. Então, cara, tem que dizer, eu acho que eu tô ficando velho, mas eu gostei do novo Carnaval de Arambaré. Sem aquela gurizada fazendo algazarra, jogando lixo, ouvindo funk no talo. Cara, eu gostei do novo Carnaval de Arambaré, porque tava dominado pelas famílias e a sensação ali era muito positiva. A galera só curtindo o dia. Então, demos uma caminhada, fomos visitar ali a Figueira à luz do dia, que é sempre impressionante qualquer hora do dia, mas acho que de dia é a melhor parte, especialmente com aquela iluminação ridícula que tá agora, umas lâmpadas brancas sem graça. Voltamos e meu irmão foi cravar o espeto no chão e ele fez um buraco no cano d'água. E aí tá ele consertando, fez um bom trabalho consertando, eu acho. E como o costelão demora, ali deu tempo pra tomar uns 10 chimarrão. Bom pra matar a saudade. Eu tenho erva e cuia aqui, mas geralmente sozinho não tem a mesma pegada. E mais uma vez, mais um churrasco no Brasil. E, cara, eu comi tudo que eu podia, porque tava muito bom. Cara, que carne boa. Tava uma delícia inacreditável. E ali curti um churrasco com a família, coisa mais brasileira que tem, né? Não tem nada melhor. E em seguida fomos tentar voar pipa, que compramos pra Belinha. Só que tava muito vento, não tava assim muito vento, tava vento louco, o vento tava empurrando a gente. Foi uma ideia muito genial de tentar voar a pipa. Não deu muito certo, quase quebrou uma pipa, arrebentou a linha em uma das tentativas. Mas eu acho que a Bela se divertiu, eu me diverti também, buscando ali a pipa, ali cumprindo minha missão de útil, né, tentando ajudar a criança a voar a pipa. Que tava difícil de controlar a pipa, que ela tentava ir pro chão o tempo todo, uma coisa teimosa. Então, espero na próxima vez que a gente voa a pipa, a gente não vá no dia mais ventoso do ano. E para os dias em Arambaré, eu tinha 3 objetivos, né? Primeiro que passar um tempo com a família, ser mordido pela Polly bastante. Agora adoro brincar com a minha mão, terrível predador aí. Mas... além de passar tempo com a família, que foi maravilhoso, não tem preço, eu também tinha essa missão de que eu queria mostrar pra ti, né, por que eu gosto tanto de Arambaré, e também um lado bonito do Brasil, assim, que é diferente, sabe? Arambaré não tem nada parecido com Arambaré na Austrália, esse estilo de vida, assim, como o pessoal vive em Arambaré, no interior do Rio Grande do Sul e tudo mais. A cultura gaúcha é diferente da cultura brasileira de modo geral, né? E também consegui mostrar o carnaval bem raiz. Então, assim, as minhas expectativas para Arambaré, elas foram altas, mas elas, sinceramente, esses poucos dias que eu passei lá, se superaram. O que eu não estava conseguindo mostrar foi a paisagem bonita de Arambaré, porque a maioria dos dias que a gente estava lá, estava com muito vento. Aí, na última manhã, quando a gente tava se preparando pra ir embora, saí pra caminhar com meu pai. E, cara, olha esse amanhecer, velho. Isso é fantástico, lindo demais. Muito único da lagoa ali, né? Umas torres de concreto. E céu azul e tal, sem vento. Coisa fantástica, né? E então,
A gente eu me despedi, a gente se despediu de Arambaré com certeza numa alta. Mas o próximo passeio já estava definido, já tinha marcado ali para dormir essa noite aí, desse dia em Gramado, né? Porque Gramado é, com certeza, um dos lugares mais interessantes no Brasil. Talvez um dos lugares mais interessantes do mundo. Sinceramente, eu já fui em vários lugares e tentando olhar assim de uma visão distante e fria, né? Como um turista que não não sendo ali puxando a brasa pro meu assado, né? Mas Gramado é um lugar muito incrível, muito diferente, muito especial. Então, aí foram os últimos momentos que a gente passou em Arambaré, pegar a estradinha ali e ver um pouco desse imensidão verde de Arambaré. E o tempo não estava muito. Amanheceu o dia muito bonito, o tempo começou a dar uma piorada à medida que a gente ia se aproximando da área da serra ali, como vocês veem. Mas isso é parte do próximo vídeo, então até a próxima, galera. Beijos, tchau!